Terminada a parte de língua portuguesa, vamos agora para a correção de matemática, primeiramente das atividades impressas. Nós tínhamos no exercício 1, 4 relógios para vocês marcarem aquele que marcava o horário em que a macaca cozia. Pelo texto, nós vimos que ela estava cozinhando ao meio-dia. Para ler o relógio, nós precisamos observar a posição dos ponteiros. O ponteiro menor indica as horas e o ponteiro maior indica os minutos. Aqui, os 4 relógios estão com o ponteiro no 12, o ponteiro maior. Então, todos estão com 0 minutos. Agora, vamos ver os ponteiros menores que indicam a hora. A letra A está no 8, B no 12, C no 9 e D no 1. Meio-dia é o mesmo que 12 horas, portanto, a resposta certa é a letra B. A letra A marca 8 horas, a letra C 9 horas e a letra D 1 hora. Na atividade 2, nós tínhamos uma tabela com as frutas que elas compraram. A Maria e a Sofia compraram na feira e o número indicando a quantidade dessas frutas e vocês deviam pintar de acordo com este numeral indicado. Então, aqui, a laranja, uma única laranja. O morango, 5, deveria pintar 5 morangos, ficaria apenas um morango sem pintar. Maçã, 4, então pinta 4 e deixa 2 sem pintar. A cereja, 6. A cereja, de modo geral, muitas vezes ela vem grudadinha assim os cabinhos, mas aqui em cada imagem nós temos 2 cerejas, tá? Então, se nós precisamos de 6, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6 cerejas, ou seja, 3 parzinhos aqui de cerejinha grudada, tá bom? Vai sobrar 3 parzinhos sem pintar, pois se eu pintar tudo, eu vou estar pintando 12 cerejas, e não é a quantidade que as macacas compraram. O pêssego, eu devia pintar 3, então também pinta metade das imagens, metade sem pintar. E a melancia, 2, e fica uma melancia sem pintar. Feito isso, com estas informações, vocês iriam pintar o gráfico na número 3. Então, novamente, laranja, um quadradinho, pois cada quadradinho representa uma fruta. Morango, 5 quadradinhos, maçã, 4, cereja, 6, pêssego, 3 e melancia, 2 quadradinhos. Depois, questão 4. Qual fruta compraram em menor quantidade, ou seja, que tem menos? A menor quantidade é a da laranja, letra C. E na questão 5, as frutas em maior quantidade. A gente vê aqui que a maior barrinha é a da cereja, pois esta fruta foi comprada em maior quantidade. Então, a resposta certa é a letra D, cereja. Depois, nós tínhamos uma outra parlenda para fazer a leitura. E depois da leitura, mais algumas questões na outra página. Atividade de número 6. Então, no exercício 6, precisava observar as ilustrações na parlenda. Aqui nós vemos que a parlenda tem alguns números ilustrados, do 1 ao 8. E completar os números que falam na parlenda e não aparecem na ilustração, que são os números 9 e 10. Na atividade 7, sequência de 1 a 10 para completar. Vocês deveriam escrever os números 2, 4, 5, 6, 8 e 9 que estavam faltando na sequência. Na questão 8, tinha novamente os números de 1 a 10, escrito aqui o nome destes números, como escrevemos. Para treinar esta escrita, pois é uma informação muito importante, muito utilizada no dia a dia em diferentes situações, vocês deveriam apenas realizar aqui a leitura e copiar
os nomes dos números por escrito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Questão 9. Circular as imagens em que aparecem números. Aqui nós temos 3 imagens. Uma plaquinha de preço, um relógio e uma placa de quilometragem de alguma rodovia. Então, essas 3 placas, 3 imagens, precisavam ser circuladas. A placa escrito pare, não, pois não tem números, tem apenas letras. E a figurinha de personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo também não poderia marcar, pois ela não tem números, apenas imagem. Na outra página, a atividade 10 é uma atividade de pesquisa de números. Então, quantos anos você tem? É uma resposta pessoal, depende se você já fez aniversário este ano ou não. Então, aqui vocês vão colocar 5, 6 ou 7, dependendo da sua data de aniversário. Se eu não me engano, os que tinham 5 começaram o primeiro ano com 5, já fizeram aniversário, então seria o número 6. Mas tem crianças que vão fazer 7 anos esse ano, aí você vai marcar 6 ou 7 se você já fez ou não aniversário. B, o número do sapato, que também é uma resposta pessoal, você precisa conferir no seu sapato que número que está escrito nele. A letra C também, número de roupa que você usa, depende do seu tamanho. Quem é maior tem número de sapato, de roupa um pouquinho maior. Os menorzinhos vão ter número de sapato e de roupa menor, então depende, você tem que conferir na sua roupa, no seu sapato. Letra D também era uma resposta pessoal, pois é o número da sua casa. Então, aqui vocês têm que escrever o número da sua casa. E na E, quantos professores você tem na escola? Essa é a única que não era uma resposta pessoal. Na escola, nós temos 3 professores. Professor da sala, professor de arte e professor de educação física. Questão 11. Nós tínhamos aqui de novo aquela lista dos nomes dos números para vocês lerem e completar escrevendo os numerais. Aqui era só escrever a sequência do 1 ao 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, nós vamos corrigir a lição de matemática do livro. Quantos tem? 1. Marca um X na quantidade de cada item. Letra A. Quantidade de galinhas. 5. De ovos. 8. E pintinhos. 6. O que tinha mais? Ou seja, qual destes itens tem a maior quantidade? A resposta correta é a palavra ovos, pois ovos tem 8. Exercício 2. Vocês deveriam desenhar 5 borrachas e 3 apontadores. Você pode desenhar exatamente o objeto ou fazer quadradinhos, retângulos para representar, bolinha. Você pode fazer um pauzinho para representar cada uma das coisas que você está contando, não tem problema. O importante é ter o registro dessas quantidades. E aí você iria somar 5 mais 3, 8 objetos. Na outra página, questão 3. Marta tinha 5 pintinhos. Um deles fugiu do galinheiro. Pinte a quantidade que ficou no galinheiro. Então, aqui tem o desenho dos 5. Vocês têm que pintar 4, pois um fugiu. Na letra B, tem lá o galinheiro do vizinho com os pintinhos. Então, você teria que contar no seu livro a quantidade que aparece e escrever. Aqui tem 9 pintinhos. Letra C. Quantos ficaram se aquele pintinho que fugiu de Marta veio parar nesse galinheiro? 9 mais um que fugiu do quintal da Marta, 10. E por fim, explique por que o vizinho deve devolver o pintinho a Marta. Aqui vocês poderiam explicar com várias frases diferentes, mas todas deveriam ter a mesma ideia.
Ele deve devolver porque pertence a Marta, não é dele. Não é correto ficar com coisas de outras pessoas.